Eu digo assim: há mais alegria em dar do que receber. Vocês estão olhando para mim, olha para o irmão, há mais alegria em dar do que receber. Agora a pergunta a ele hoje, assim: nessa noite, você veio doar ou receber? Mas o Senhor está dizendo que se a gente quer sair alegre, a gente precisa doar, a gente vai sair mais alegre do grupo de oração para a nossa vida se a gente doar, se a gente dá ao outro. Mas a gente dando, a gente não vai ficar sem receber. Nós vamos receber uma verdadeira alegria. Por isso que nessa noite, meus irmãos, Deus ele vai trabalhar no nosso coração uma alegria diferente. É uma alegria que ela não passa, mas é uma alegria que vai permanecer na sua semana, é uma alegria que vai permanecer no seu coração, é uma alegria que você vai voltar ao grupo de oração, não importa o que tenha acontecido na sua casa, mas Deus disse que há mais alegria em doar. E quando a gente doa mesmo ao sofrimento, essa alegria ela não é retirada do nosso coração, porque é uma alegria que é mistério de Deus. E o que é mistério de Deus, ele não tira do nosso coração, mas permanece. Amém? Amém. Eu queria que você pegasse a sua palavra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Atos 20. Eu vou começar no versículo 32. Atos 20, versículo 32. Amém, misericórdia? Amém. Então, a gente vai trabalhar uma alegria diferente. Então, a alegria de se doar. E a gente vai ver que essa alegria de dar já começa na vida de Jesus Cristo. Sim ou não? Por isso que ele diz para nós que há mais alegria, há mais prazer em dar, em se doar, do que receber. E a gente vê que um dos principais mandamentos do Senhor é qual? E qual é o principal mandamento do Senhor? Sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por quê? A gente já vai vendo que se a gente chegou aqui com o coração triste, com o coração amargurado, é porque está faltando o quê? Doação. Está faltando a gente se doar. Está faltando a gente amar o outro. E Deus ele tem um plano para a nossa vida. Você crê nisso? Deus ele tem um plano para a tua vida. E ele tem um plano para a minha vida. Mas é um plano de alegria. É um plano de felicidade. Mas dentro desse plano está o quê? A doação. A doação, porque a gente recebe tanto, recebe, que uma hora a gente vai transbordar. E nesse transbordar, a gente precisa se doar. Porque é uma alegria que não passa. Então, todo o seu ministério, Deus, ele se doava. Jesus, ele se doava. Até quando ele foi dar uma lição aos discípulos de doação, ele beijou os pés dos discípulos, dizendo que há mais alegria em doar do que receber aqueles beijos nos pés. Então Jesus estava mais alegre do que os discípulos que estavam sentindo o próprio Cristo beijando os seus pés. Então, pela vida de Jesus, ele já começa a nos ensinar que há uma alegria diferente naquele que doa. Quando a gente recebe uma graça, quando a gente recebe uma cura, a gente fica o quê? Feliz. Mas aquela pessoa que foi canal da graça de Deus para a sua vida, pode ter certeza que ela está muito mais feliz ainda. Eu não sei se você já passou por essa experiência da gente ali fazer uma doação, mesmo a gente precisando daquela cura, mas a gente se coloca na posição para que o outro seja curado. E ali a gente sente uma alegria verdadeira, uma alegria que não passa. E São Paulo, ele escreveu um discurso para a despedida em Miletos, onde ele está. Ali ele escreveu uma
Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para edificar e dar herança a todos os que foram santificados. Não cobiceis prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para o que estavam comigo. Em tudo vos mostreis que, trabalhando deste modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar do que receber. Tendo dito isso, Paulo ajoelhou-se e orou por todos eles. Então, todos começaram a chorar muito, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Estavam muito tristes, principalmente porque havia dito que eles nunca mais veriam o seu rosto. E foram com ele até o navio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja que Paulo ele começa dizendo: agora entrego-vos a Deus a palavra da sua graça, que tem poder para edificar. A palavra de Deus, ela tem poder para edificar a nossa vida. A palavra de Deus, ela tem poder para edificar a vida do outro. Mas muitas vezes, meus irmãos, a gente só quer edificar a nossa vida. Nós não queremos ser canal para edificar a vida do outro. E Deus está dizendo para nós que se a gente quer uma verdadeira felicidade, a gente precisa sim se colocar em prontidão. Por onde? Pela palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é que vai fazer eu perdoar o próximo. É a palavra de Deus que vai fazer com que eu ame o próximo. É a palavra de Deus que vai me dar alegria dentro da minha casa, para que eu ame também a minha família. Porque muitas vezes a gente dá mais valor ao pessoal de fora do que a nossa família, sim ou não? A gente dá mais honra aos de fora do que a nossa família. Mas Deus está dizendo que há mais alegria em dar. Então você só vai se sentir alegre na sua família quando você começar a se doar por ela. Quando você começar a orar por ela, a pedir perdão ao Senhor, a pedir cura, a pedir libertação. E se necessário, perdoar. Porque a palavra de Deus, meu irmão, para que a gente tenha uma vida fraterna, uma vida em comunidade, ela vem primeiro nos edificar. Pergunta para o teu irmão, e qual é a primeira comunidade? Qual é a primeira comunidade? Vê se ele sabe. Diga, você sabe? Diga, a primeira comunidade é a família. Foi a primeira comunidade instituída por Deus, meus irmãos. Foi a família. E aí a gente pensa que se doar é somente cuidar dos filhos, cuidar dos maridos, mas não. Deus está falando de uma doação que alegra o coração. Que muitas vezes a gente não vai sentir vontade, mas em amor, em adoração a Cristo, a gente vai. A gente vai, porque a palavra de Deus diz que é pelo poder da palavra, o poder da palavra de edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. Pense numa forma de nos santificar, é nos doando para o outro. Quem é coordenador, quem está na missão, sabe muito disso. Quem vive a vida em comunidade, no grupo de oração, sabe muito bem. Tem aquelas pessoas mais difíceis, todo grupo de oração tem, toda a comunidade tem, toda a igreja tem. Mas é lá que Deus quer nos santificar, para que seja derramada a verdadeira alegria. É aqui, meus irmãos, no grupo de oração, que Deus quer moldar o nosso coração, que Deus quer nos santificar através do serviço. O plano de Deus, Ele tem um plano para nós, um plano de alegria, mas esse plano está dentro da doação. Se até hoje você não descobriu o plano de Deus para a tua vida, esse plano está dentro de se doar. Como? Eu não sei. Através da sua caminhada, que você vai descobrindo por onde Deus Ele quer te levar a essa doação. Mas uma coisa é certa, a gente vai encontrar o plano de Deus na nossa vida pelo qual caminho? Da doação, de se doar ao outro. E pense em algo que é tão difícil a gente se doar. Sabe o que é? O nosso tempo. Não é verdade?
o nosso tempo. Doar o nosso tempo, como diz a palavra, para ajudar aqueles que são fracos, que não têm interesse para nós. Eu nem conheço essa pessoa, ela nem tem interesse na minha vida, mas em amor a Cristo, Ele diz que é para eu me doar pelo próximo. E às vezes, só da gente parar, meus irmãos, e escutar o outro, já é uma forma de doação. Mas a gente anda num mundo muito apressado, onde a gente só quer saber dos nossos próprios interesses. E a gente fica o quê? Triste. Porque o que interessa para Deus é o quanto a gente está se doando por outro. Por quê? Porque a alegria vai vir por acréscimo. Aquilo que tu necessita na tua vida vai vir por acréscimo. Mas quando a gente está interessado só em nós mesmos, aí a gente começa a ficar triste. A gente começa a ficar sem rumo e não deixa Deus nos edificar pela sua palavra. E ele diz, a herança a todos que foram santificados. Versículo 33 vai dizer, não cobiceis prata ou ouro, ou vestes de ninguém. Porque muitas vezes nosso coração é tão interesseiro que a gente só quer se aproximar daqueles que vão trazer algum tipo de benefício para nós. Sim ou não? Eu quero me aproximar daquele que ora mais. É certo isso, meu irmão, mas eu tenho que me aproximar a todos. Mas a gente quer se aproximar mais do pregador. Às vezes a gente nem dá atenção tanto ao pessoal do grupo de oração, mas quando chega o pregador, você abraça, você vai conversar, você vai falar. Isso está certo sim, mas você tem que fazer primeiramente aqui dentro. Independente de quem seja. De chegar, de abraçar, de acolher, de olhar nos olhos e dizer, meu irmão, Jesus te ama, eu estou feliz, porque você está aqui ao meu lado. Mas às vezes a gente fica interessado no ouro, na prata. Hoje eu vou sentar perto da irmã da intercessão. Hoje eu vou sentar perto do coordenador do grupo de oração. E a gente começa a lançar nossos próprios interesses. Hoje eu vou sentar do meu amigo, hoje eu vou sentar da minha amiga. Eu quero que você faça uma experiência no próximo grupo de oração. Sente próximo da pessoa que você tem menos intimidade. Quando disser, irmão, ore pelo outro, ore por aquele que você não tem intimidade, ore por aquele que está por ali sozinho. Mas a gente começa a querer ouros, pratas, e o Senhor está dizendo, para que a gente não possa cobiçar, que a gente não possa desejar nem ouro, nem prata, nem as vestes de ninguém. O pessoal sempre diz, o terreno do vizinho é sempre mais bonito, não é verdade? Mas não. A partir de hoje, nós vamos, meus irmãos, buscar uma alegria que não passa. E quem está dando, também recebe. E quem está recebendo, se alegra para doar. Você está quanto tempo no grupo de oração no banco? Quanto tempo só esperando o outro? Meu irmão, você não precisa necessariamente de um ministério para se doar, não. Mas só de você rezar em casa pelo outro, só de você abraçar o outro, amar o outro, perdoar o outro, escutar o outro, é uma forma de doação. Mas acontece que a gente está esperando o microfone, está esperando o violão, está esperando o coordenador chamar para intercessão, para chamar para cura. Mas a nossa doação começa no simples. A nossa doação começa no olhar. Que isso vai nos edificando. Assim como Jesus, ele edificou. E muitas vezes, meus irmãos, a gente tem esquecido. Jesus, ele veio para quem? Para quem? Para os pobres, para os doentes, para os fracos, para aqueles que necessitam. E é esse mesmo espelho de Jesus que ele quer que seja refletido em nós. A gente também, como imagem e semelhança de Cristo, a gente tem que ir ao outro também, como Jesus. E aos fracos, e aos pobres, e aos enfraquecidos que precisam de libertação, os que precisam de cura. Pode ter certeza, se o teu coração estiver repleto de uma evangelização que se doa, pode ter certeza que ele não vai sentir vazio. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre, meus irmãos, no nosso coração. E o Senhor, ele continua dizendo, vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que é necessário para mim e para os que estavam comigo. Deus, ele vai providenciar
algo que é necessário na tua vida. Talvez a gente queira receber muito, sim ou não? Mas Deus, Ele vai providenciar o que é necessário para a tua vida. Ele vai vir ao teu socorro aquilo que você precisa. Porque muitas vezes a gente quer muito. E eu quero isso, eu quero aquilo. Mas na simplicidade, Deus, Ele vai colocar em nosso coração, vai colocar na nossa vida aquilo que é necessário. Por quê? Para que essa alegria não saia do nosso coração. Você já viu aquela pessoa que de menino, se der asa a cobra já sabe, né? Não é verdade? Então é a mesma coisa conosco. Eu não sei o que você tem desejado na tua vida. Eu não sei o que você tem desejado na sua história. O que eu sei é que Deus vai te dar o necessário. E esse necessário, Ele vai alegrar o teu coração. Não vai deixar triste. O necessário, Ele nos impulsiona. Ele nos alegra. A gente não fica, eu queria o emprego dos sonhos. Mas se Deus te der esse emprego, é porque você vai ser feliz nesse emprego. Porque se você recebesse o que você queria, você ia estar ganhando muito ouro, muita prata, muitas vestes, mas não ia ser feliz. Porque uma alegria que passa, mas Deus quer derramar uma alegria que permanece, uma alegria que está dentro do plano dele para a tua vida. Mas a gente precisa querer. E ele continua assim dizendo, no versículo 35, em tudo vos mostreis que trabalhando deste modo se deve ajudar aos fracos. Deus está dizendo que a gente deve se distanciar dos fracos? Devemos ajudar os fracos. Devemos estar próximo daqueles que precisam do nosso grupo de oração. Quem as pessoas mais fracas da sua família? A gente deve estar próximo dessas pessoas. Mas eu não gosto. A palavra de Deus diz que tem o poder de edificar. Peça perdão. Vá na palavra de Deus, que Ele vai te colocar no teu coração como você pode se doar. Como você pode ajudar aquele que está fraco. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente vê as pessoas fracas diante dos nossos olhos e não fazemos nada. A gente só fica olhando, sim ou não? A gente olha aqueles amigos que estão ao nosso redor. A gente sabe que ele está fraco. A gente sabe que ele está sofrendo. Mas a gente, sendo de grupo de oração, a gente não dá nenhuma palavra de cura para aquele irmão. A gente não dá uma palavra de libertação. A gente não diz um versículo. Ele diz, irmão, Jesus, Ele te ama. Porque se você está aqui, meu irmão, se eu estou aqui, é porque Deus, Ele nos escolheu para que a gente possa doar, para que a gente possa dar. Assim como Ele chamou Pedro, assim como Ele chamou os discípulos, Ele foi até o encontro de Pedro e disse, vós sereis pescadores de homens. Ele disse que Pedro ia ser pescador de peixe, de tubarão, de baleia, ia ser pescador de homem. E todo chamado que Jesus fez é para doação. Mas os discípulos, eles permaneceram felizes. Uma felicidade tão grande ao ponto de dar a sua própria vida pelo Evangelho. E você acha que ele perdeu a sua vida? Não, ele ganhou na eternidade. Porque o ouro, a praga, as vestes, elas vão passar. E o que é que vai permanecer? A palavra. As promessas de Deus. A palavra de Deus é o que vai permanecer. E Ele disse que devemos ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar do que receber. Tendo isso, Paulo ajoelhou-se e orou com todos. Então todos começaram a chorar muito e lançaram ao pescoço de Paulo beijos. E esses beijos, meus irmãos, beijos também de alegria, mesmo que eles soubessem que não fosse mais ver o rosto do Paulo. Veja que eles choraram, mas nesse choro expressaram que alegria através do beijo. É a mesma coisa.
É a mesma coisa com a nossa vida. A gente vai chorar. A gente vai chorar. Mas a alegria do Senhor, ela vem. E ela vem de forma carinhosa. Com beijos e abraços. Porque Deus, meu irmão, Ele tem um plano para a tua vida. E eu quero que você lembre muito bem disso. Que o plano de Deus para a tua vida está dentro de uma doação. Não de receber. O plano de Deus para a tua vida está dentro de alguma doação. A gente recebe para que a gente seja curado e a gente vá doar. Igual as pessoas. Jesus, Ele curou, Ele libertou. Mas aquelas pessoas que eram curadas, que eram libertas, elas saíam alegres para anunciar. Elas saíam felizes para anunciar. E Jesus, Ele dizia: os teus pecados estão perdoados. Não volte mais a pecar. E depois dali, aquelas pessoas tornaram-se a servir ao Senhor. E a gente faz muitas perguntas ao Senhor na nossa vida. Senhor, por que eu estou aqui nessa terra? Você já se perguntou isso? Qual é o meu propósito aqui nessa terra? Para que eu vim? Olha o que eu me diga assim: você veio. E assim não convenceu não. Diga: você veio para servir. Você veio para servir, meu irmão. O nosso propósito é amar a Deus, é louvar o nome do Senhor, é ter uma vida de louvor e servir. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo a ti mesmo. Então a nossa vida é para glorificar o nome do Senhor e para servir. E pode ter certeza, nada vai lhe faltar não. Eu comento muito com alguns amigos meus, porque eu ando muito servindo, né? Então estou no canto, estou no canto, estou no outro. Mas, quando eu estou servindo, quando eu estou doando, eu estou recebendo a alegria. E a alegria que Deus derramou foi pela minha casa. Minha mãe não falta mais uma missa. Minha irmã vai para a missa também. Minha irmã e meu cunhado vão se casar na igreja. Eu fui sair com as minhas famílias, com as amigas da escola minha. Uma disse que ia casar na igreja. Então a gente vai recebendo essa alegria do outro. E a gente vai se doando. E Deus vai trabalhando na nossa família, gerando alegria no nosso coração. Entende o plano de Deus? Mas sabe o que acontece? A gente quer inverter. A gente vai: Jesus, primeiro converte a minha família. Quando ela estiver libertada, servindo, aí eu vou te servir. É assim. Mas Deus está fazendo o contrário conosco. Primeiro vai servir, primeiro vai doar. Porque enquanto eu trabalho na tua vida ministerial, no teu serviço, a alegria vai vir ao teu coração. E uma alegria que não passa. São frutos que permanecem. Mas a gente precisa servir. A gente precisa sair do banco. Tem alguém na sua rua que precisa, é fraco, está precisando de necessidade de oração? Bate lá nessa porta, irmão. Irmão, posso trazer os intercessores aqui para rezar na sua casa? Eu posso trazer o meu grupo de oração para vir aqui? Jesus pediu para eu vir aqui dizer que Ele te ama, Ele ama a tua família. A gente precisa ir ao encontro do outro, ao encontro dos fracos. Porque na vida ministerial de Jesus Ele ficou parado? Não, Ele disse: eu preciso ir na Galileia, eu preciso ir em Jerusalém, eu preciso ir. Eu preciso ir. E Ele faz comigo e com você. Nós precisamos sair do banco. Precisamos ir. Pode ter certeza, se você fizer uma experiência dessa, você volta com um sorriso aqui. É uma alegria que a gente não entende. Quando a gente abraça uma pessoa que a gente não conhece na rua. Quando a gente dá uma palavra de conforto para aquela pessoa. É uma alegria que se enche do nosso coração que a gente não entende. E eu queria que a partir de hoje, meu irmão, você desse espaço para que Deus, Ele possa trabalhar na tua